Olá, Clube M3, continuamos aqui com a continuidade do nosso capítulo, né, do livro Barriga de Trigo, de William Davis. Estamos lendo o capítulo 11 e essa segunda parte do capítulo. Vamos começar aqui com o subtítulo Livre-se do trigo sem esforço. Quando conheci Meredith, ela soluçava. Tinha vindo me consultar em razão de uma questão cardíaca sem importância, uma variação no eletrocardiograma que se revelou benigna. Dói tudo, principalmente meus pés, disse-me ela. Já me receitaram todos os tipos de medicação e eu detesto esses remédios porque tive uma porção de efeitos colaterais. O que comecei a tomar há apenas 2 meses me deixa com tanta fome que não consigo parar de comer. Já engordei 7 quilos. Meredith descreveu o que estava acontecendo em seu trabalho como professora. Ela mal conseguia ficar em pé diante da turma por causa da dor nos pés. Mais recentemente, também tinha começado a duvidar da sua capacidade para andar, já que estava começando um pouco de falta de equilíbrio e coordenação. O simples ato de se vestir de manhã estava tomando cada vez mais tempo por causa da dor, assim como o fato de ela estar cada vez mais desajeitada, o que atrapalhava atividades banais como vestir uma calça. Embora estivesse com somente 56 anos, ela era forçada a usar uma bengala. Perguntei-lhe se seu neurologista tinha alguma explicação para suas incapacidades. Nenhuma. Todos eles dizem que não há justificativa para isso e que a única coisa que posso fazer é me adaptar. Eles podem me dar medicamentos para a dor, mas é provável que a situação piore. Foi nesse momento que ela se descontrolou e desatou a chorar de novo. Só de olhar para Meredith, suspeitei que houvesse algum problema com o trigo. Além da dificuldade evidente que ela teve para entrar no consultório, seu rosto estava inchado e vermelho. Ela descreveu sua luta com o refluxo gastroesofágico, as cólicas e a distensão abdominal, diagnosticadas como síndrome do intestino irritável. Estava com quase 30 quilos de excesso de peso e apresentava um volume discreto de edema, retenção de água nas panturrilhas e tornozelos. Por isso sugeri a Meredith que enveredasse pelo caminho sem trigo. Àquela altura, ela estava tão desesperada por qualquer conselho positivo que concordou em tentar. Também assumi o risco de marcar para ela um teste de esforço, que exigiria que ela andasse em ritmo moderado numa esteira com elevação. Meredith voltou 2 semanas depois. Perguntei-lhe se achava que conseguiria fazer o teste de esforço. Tranquilamente. Parei com todo o trigo de imediato, assim que saí da consulta. Levou 1 semana, mas a dor começou a diminuir. Neste instante, estou com mais ou menos 10% da dor que eu sentia das 2 semanas atrás. Eu diria que ela quase sumiu. Já parei com um dos remédios para a dor e acho que vou parar o outro ainda nessa semana. Também estava claro que ela já não precisava da bengala. Ela relatou que o refluxo gastroesofágico e os sintomas do intestino irritável também tinham desaparecido totalmente e que ela havia perdido 4 quilos no período de 2 semanas. Meredith encarou a esteira sem dificuldade, conseguindo chegar sem esforço a 6 km por hora com uma elevação de 14%. E aqui o próximo subtítulo, Cérebro de grãos integrais. Acho que todos nós estamos de acordo a este respeito. As funções cerebrais superiores, como o pensamento, o aprendizado e a memória, deveriam ficar fora do alcance de intrusos. Nossa mente é profundamente pessoal, representando a soma de tudo o que é cada um de suas experiências. Não, aqui diz assim, representando a soma de tudo o que é cada um, né, cada pessoa e as suas experiências. Isso é a nossa mente, né? Quem vai querer que vizinhos enxeridos ou vendedores agressivos ganhem acesso ao domínio privado da mente? Embora seja fascinante pensar na noção de telepatia, é também realmente assustador imaginar que alguém possa ler nossos pensamentos. Para o trigo, nada é sagrado, nem seu cerebelo, nem seu córtex cerebral. Apesar de não conseguir ler seus pensamentos, ele sem dúvida consegue influir no que acontece em sua mente. O efeito do trigo sobre o sistema nervoso vai além de uma simples influência sobre o humor, a energia e o sono. É possível ocorrer lesão real ao tecido nervoso, como vimos na ataxia cerebelar. Entretanto, o córtex cerebral, o centro da memória e do raciocínio, onde estão armazenados quem você é, sua personalidade, suas lembranças, a massa cinzenta do cérebro também pode ser atraída para a batalha imunológica contra o trigo, resultando em encefalopatia ou doença do cérebro. A encefalopatia por glúten manifesta-se na forma de enxaquecas e sintomas semelhantes aos de derrames cerebrais,
como a perda do controle sobre um braço ou uma perna, a dificuldade para falar ou dificuldades visuais. No exame de ressonância magnética do cérebro, aparecem evidências características de lesões no tecido cerebral em torno de vasos sanguíneos. A encefalopatia por glúten também provoca muitos dos sintomas relacionados ao equilíbrio e à coordenação que ocorrem na ataxia cerebelar. Num estudo particularmente perturbador da Clínica Mayo, com 13 pacientes recém-diagnosticados com doença celíaca, também foi diagnosticado demência. Dessas 13 pessoas, nem a biópsia do lobo frontal, isso mesmo, biópsia do cérebro, nem o exame necroscópico do tecido nervoso identificaram alguma outra patologia além da que está associada à exposição ao glúten do trigo. Antes da morte ou da biópsia, os sintomas mais comuns eram perda de memória, incapacidade para fazer cálculos aritméticos simples, confusões e alterações da personalidade. Dos 13 pacientes, 9 morreram em decorrência de comprometimento progressivo da função cerebral. Isso mesmo, demência fatal decorrente do consumo de trigo. Em que proporção a deterioração da mente e da memória desses pacientes pode ser atribuída ao trigo? Essa pergunta ainda não foi respondida a contento. No entanto, um grupo de pesquisa britânico dedicado à investigação dessa questão diagnosticou até o momento 61 casos de encefalopatia, aí incluída a demência, decorrentes do glúten do trigo. O trigo, portanto, com o desencadeamento de uma resposta imunológica que se infiltra e atinge a memória e a mente, está associada à demência e à disfunção cerebral. A pesquisa que investiga a relação entre o trigo, o glúten e as lesões ao tecido nervoso mal começou e ainda há muitas perguntas sem resposta. Mas o que já sabemos é extremamente perturbador. Tremo só de pensar no que ainda poderemos descobrir. A sensibilidade ao glúten pode também se manifestar na forma de convulsões. As convulsões que surgem em resposta ao trigo costumam ocorrer em jovens, com frequência em adolescentes. Essas convulsões costumam ser do tipo do lobo temporal, isto é, originadas no lobo temporal do cérebro, a região desse órgão localizada na altura das têmporas. As pessoas que sofrem convulsões do lobo temporal sofrem alucinações do olfato e do paladar, experimentam sentimentos emocionais estranhos e inadequados, como um medo avassalador sem nenhum motivo e comportamentos repetitivos, como estalar os lábios ou movimentar as mãos. Uma síndrome peculiar de convulsões do lobo temporal, que não reage a medicações para convulsões e é deflagrada pela acumulação de cálcio numa região do lobo temporal, denominada hipocampo, responsável pela formação de memória recente, foi associada tanto à doença celíaca como à sensibilidade ao glúten, resultado positivo para anticorpos antigliadina e marcadores HLA sem doença intestinal. Pode-se esperar de 1 a 5,5% dos pacientes celíacos também esperar que eles também apresentem diagnóstico de convulsões. As convulsões do lobo temporal deflagradas pelo glúten do trigo são atenuadas depois da eliminação do glúten da dieta. Um estudo revelou que epiléticos que sofrem de convulsões generalizadas muito mais graves, ou seja, o grande mal, tinham uma probabilidade 2 vezes maior, de 19,6% em comparação com 10,6%, de apresentar sensibilidade ao glúten sem a doença celíaca na forma de níveis mais elevados de anticorpos antigliadina. É preocupante a ideia de que o trigo é capaz de penetrar no sistema nervoso humano e causar alterações mentais, comportamentais e estruturais, chegando de vez em quando a provocar convulsões. É o trigo ou é o glúten? O glúten é o componente do trigo associado decisivamente à deflagração de fenômenos imunológicos destrutivos, quer estes se expressem como doença celíaca, como ataxia cerebelar ou como demência. Contudo, muitos efeitos do trigo sobre a saúde, entre eles os exercidos sobre o cérebro e outros órgãos do sistema nervoso, não têm nada a ver com fenômenos imunológicos desencadeados pelo glúten. As propriedades do trigo de gerar dependência, por exemplo, que se expressam como obsessão e tentação avassaladora e podem ser obstruídas por medicação de bloqueio de opiáceos, não decorrem diretamente do glúten, mas das endorfinas, produto da digestão do glúten. Embora não tenha sido identificado o componente do trigo responsável por desvios comportamentais em portadores de esquizofrenia e em crianças que sofrem de autismo ou TDAH, é provável que esses fenômenos também
sejam decorrentes das exorfinas do trigo e não de uma resposta imunológica deflagrada pelo glúten. Diferentemente da sensibilidade ao glúten, que em geral pode ser diagnosticada por meio de exames para detecção de anticorpos, ainda não se conhece nenhum marcador que possa ser medido para avaliação dos efeitos das exorfinas. Os efeitos que não resultam do glúten podem somar-se aos efeitos do glúten. A influência psicológica das exorfinas do glúten sobre o apetite e o impulso, os efeitos do trigo sobre o ciclo da glicose e da insulina e talvez outros efeitos desse cereal que ainda estão por ser descritos podem ocorrer independentemente ou em associação com efeitos imunológicos. Alguém que esteja sofrendo de doença celíaca intestinal não diagnosticada pode ter um estranho e insaciável desejo pelo alimento que provoca lesões em seu intestino delgado, mas também pode manifestar, com o consumo do trigo, taxas de glicose no sangue típicas de diabéticos, além de grandes alterações de humor. Outra pessoa que não tenha doença celíaca pode acumular gordura visceral e apresentar comprometimento neurológico decorrente do consumo do trigo. Outros podem se tornar diabéticos, adquirir sobrepeso, sentir-se irremediavelmente cansados, mesmo sem os efeitos imunológicos intestinais do glúten do trigo ou aqueles que atingem o sistema nervoso. O emaranhado de consequências para a saúde decorrentes do consumo do trigo é realmente impressionante. A tremenda variedade de formas com que os efeitos neurológicos do trigo podem se manifestar complica a obtenção de diagnóstico. Efeitos imunológicos em potencial podem ser aferidos com exames de sangue para a detecção de anticorpos. Contudo, efeitos não imunológicos não são revelados por nenhum exame de sangue e são, portanto, mais difíceis de identificar e quantificar. O mundo do cérebro de trigo acaba de abrir uma brecha para a entrada de luz. Quanto maior a intensidade da luz, mais feia se apresenta a situação. E aqui a gente finaliza mais um capítulo do livro Barriga de Trigo.